Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse sábado, dia 24 de janeiro de 2026, para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente começar a trazer as notícias do nosso Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que você também deixe o seu like, o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que também você compartilhe esses nossos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal, seja uma live, seja um vídeo, que você vai ser notificado. E por fim, se você tiver a disponibilidade, que você hype esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, não vou deixar você esperando, vou trazer as notícias do Mengão desse sábado, 24 de janeiro de 2026. Bom, depois da vitória sobre o Vasco da Gama na última quarta-feira, o Flamengo se reapresentou na quinta, fez um trabalho regenerativo para os jogadores que começaram a partida e um trabalho, uma atividade no campo para aqueles que não começaram, mas que entraram no decorrer ou que não entraram na partida. E ontem, sexta-feira, o elenco do Flamengo recebeu um dia de folga, devendo se reapresentar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, no CT Urubu, onde o técnico Felipe Luiz e seu staff vão fazer a última atividade em preparação para a partida de amanhã, domingo, contra o Fluminense no Maracanã, às 18 horas. A princípio, o técnico Felipe Luiz ainda não contará no clássico contra o Fluminense com as presenças dos jogadores Danilo, De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta, que fazem trabalhos específicos para reaparecerem na estreia do Brasileiro na próxima quarta-feira contra o São Paulo. O Felipe Luiz pode usar amanhã o inverso do que ele fez contra o Vasco. Quem começou de titular vai para o banco, quem entrou no segundo tempo vai para a titularidade. Um provável Flamengo para estrear, para jogar amanhã contra o Fluminense e buscar uma vitória que vai nos deixar vivo na esperança do 7º tricampeonato da história do Flamengo, pode ter os seguintes jogadores. O Andriu pode fazer a estreia no gol do Flamengo, então seria Andriu, Varela com Royal no banco, Léo Ortiz, Vitão com Léo Pereira no banco e Daniel Sales pode reaparecer como titular na lateral esquerda do Flamengo. Um detalhe, no primeiro jogo contra o Vasco ele botou o Vitão do lado direito e o Léo Pereira na esquerda. Dessa vez ele vai de Léo Ortiz na direita, Vitão na esquerda, o que denota que nós temos um zagueiro que foi contratado agora, o Vitão, que joga dos dois lados. Na volância, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, e na frente outras 3 mudanças. Em vez de Carrascal, em vez de Plata, Luiz Araújo, em vez de Bruno Henrique, Pedro, em vez de Cebolinha, Samuel Lino. Então esse é um provável Flamengo que pode aparecer amanhã contra o Fluminense. Sobre Nicolás de La Cruz, diferentemente de anos anteriores, o Flamengo não vai gastar a rodagem do uruguaio em partidas de menor importância, como aconteceu nas últimas temporadas com o Campeonato Carioca. O controle de cargas do atleta será alinhado com a necessidade do técnico Felipe Luiz, e é o próprio técnico quem decidirá os jogos em quais o De La Cruz poderá ser poupado, orientando assim o planejamento do departamento médico para com o De La Cruz. Tenho certeza que o De La Cruz vai ser muito importante para a temporada do Flamengo em 2026. O Flamengo tenta repetir com o De La Cruz o sucesso do trabalho feito em 2025 com o nosso craque da camisa 10, Arrascaeta, quando o clube fez um controle de carga rigoroso com camisa 10 no início do ano, e esse exemplo será repetido com o De La Cruz. O cuidado redobrado com Arrascaeta valeu a pena, tanto que o jogador viveu a sua melhor temporada da carreira, com 65 jogos disputados, 25 gols marcados e 20 assistências feitas. Então, uma temporada para não esquecer, sem falar na conquista dos grandes títulos que o Flamengo teve, e o próprio Arrascaeta, que juntamente com o Bruno Henrique, são os 2 recordistas de títulos no Flamengo. Hoje, sábado,
Felipe Luiz e seu staff fazem a partir das 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu a sua última atividade em preparação para o clássico decisivo contra o Fluminense. Além da definição dos relacionados para a partida, Felipe Luiz, mesmo que só na cabeça dele, sem divulgar nada, definirá os 11 titulares que irão a campo. De certo que Felipe Luiz amanhã contra o Fluminense deve rodar novamente e bem o elenco, dando minutagem ao maior número de atletas. Até por isso o time que começará a partida pode e deve ser diferente daquele que começou a partida de quarta-feira contra o Vasco da Gama. A equipe completa de arbitragem definida para amanhã contra o Fluminense. O árbitro é Alex Gomes Stefano, assistido na bandeira 1 por Luiz Cláudio Regazzoni, na bandeira 2 por Daniel de Oliveira Alves Pereira. No árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. A transmissão de Fluminense e Flamengo amanhã será feita de três formas. Em TV aberta pela Globo, para 16 estados e mais o Distrito Federal, e não terá transmissão em TV aberta pela Globo para os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esses estados só poderão assistir o jogo do Flamengo com o Fluminense através do Premiere, ou então pelo YouTube na GETV. Na Globo, a narração vai ser de Gustavo Villani, com comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Roger Flores. No Premiere, a narração vai ser do Antero Neto, com comentários da Ana Thaís Matos e também do ex-jogador do Flamengo, Rafinha. E no streaming pelo YouTube, através da GETV, a narração vai ser de Vinícius Rodrigues, com comentários do Bruno Formiga e do ex-jogador do Botafogo, Rafael Silva. Meus amigos, a questão de Lucas Paquetá, Primeiro, o Flamengo mandou a proposta oficial na quinta-feira e a gente esperava que saísse a definição ontem. Num primeiro momento, num portal inglês, saiu lá que o West Ham tinha rejeitado a proposta do Flamengo. Depois, uma informação trazida pelos jornalistas Bruno Braz e Rodrigo Matos do UOL deram conta de que o West Ham aceitou os valores do Flamengo em torno de 40 milhões de euros, 35 milhões em dinheiro, 5 milhões em bônus, em bônus de performance. E aí, o que está pegando se eles aceitaram? Dizem, os jornalistas, que as pendengas estão realmente nos valores que serão pagos em dinheiro, aumento do valor em dinheiro e menos em bônus de performance, e também no prazo que o Paquetá vai se apresentar. As negociações continuam. Na diretoria do Flamengo entende que houveram avanços significativos, então está se caminhando para uma resolução final. Espero que seja favorável ao Flamengo. É isso que a gente espera, é só essas notícias que a gente tem para trazer em relação a Paquetá. A gente não vai ficar enchendo linguiça aqui, dizendo que aceitou, que vai chegar amanhã, que vai ser apresentado no Fla-Flu, que vai ser apresentado contra o Corinthians na final da Supercopa, porque isso a gente estaria mentindo, E a gente não faz esse tipo de coisa. Bom, vamos para o que é concreto, O centroavante Pedro, do Flamengo, completou ontem, sexta-feira, 6 anos honrando o manto sagrado desde 2020. O artilheiro Reverência já marcou 152 gols com a camisa do Flamengo e contribuiu com 37 assistências em 305 jogos disputados. Pedro já ganhou, vestindo a camisa do Flamengo, 14 títulos, não é pouca coisa não. Bom, hoje é dia de estreia do basquete do Flamengo. O Orgulho da Nação, na Copa Super 8, edição 2026, joga às 19 horas no Maracanãzinho. O rubro-negro recebe o São José com transmissão do Sport TV. Flamengo, que venceu na última quarta-feira o Mogi Basquete, apesar de não jogar bem, como não vem jogando, a gente crê em uma vitória, até de certo ponto fácil em cima do São José, para que o Flamengo possa avançar na competição. O Flamengo é o maior vencedor da competição Copa Super 8 com 4 títulos e, portanto, o Flamengo nessa edição de 2026 briga pelo pentacampeonato.
Inclusive, o rubro-negro é o atual bicampeão da competição. Ontem, meus amigos, sexta-feira, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, estreou nas quartas de final da Copa Brasil de vôlei feminino, enfrentando e vencendo o paulistano Barueri no Tijuca Tênis Clube por 3-0. Com o resultado, o rubro-negro está classificado para as semifinais da competição. Jogaram também em outro confronto de quartas de final, Osasco e Fluminense, que teve como vencedor o Osasco, que passa a ser o adversário do Flamengo na semifinal da competição, que vai ser disputada entre os dias 26 e 28 de fevereiro, não é agora, né, que vai ser jogado lá na cidade de Londrina, no ginásio Moringão. Outras duas partidas acontecem hoje que vão definir mais dois semifinalistas da competição Copa Brasil de vôlei feminino. O Minas enfrenta o Maringá e o Praia Clube enfrenta o SESI Bauru. Daí sai mais uma semifinal que vai, junto com o Flamengo e Osasco, ver quem vai para a grande finalíssima, né? Esses resultados vão fazer com que todos nós conhecemos os semifinalistas da competição, que vai ser, repito, jogada entre os dias 26 e 28 de fevereiro na cidade de Londrina. Bom, meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nesse sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Eu sou Marquinhos Assunção e me despeço de você agora, dando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.